Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu demorei um pouquinho para lançar esse vídeo, porque esse vídeo é com spoilers, então eu preferi esperar mais um pouco. E nós vamos falar sobre alguns detalhes, tá, do filme. Eu vou tentar não me delongar muito para não ficar contando o filme inteiro, então vamos ficar em partes aqui. E, é claro, a primeira parte é o like de vocês, isso aí. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me falem aí, vocês gostaram desse novo filme dos Guardiões? Bota aí nos comentários que a gente vai bater um papo. Então, vamos conversar mais sobre filmes? Bora pro vídeo! O filme, ele começa tendo a sua introdução ali com a fossa do Peter Quill. É isso mesmo que vocês ouviram. O Peter tá numa fossa terrível. Porque, para quem não lembra, né, a Gamora morreu. A Gamora do universo principal morreu lá em Guerra Infinita. E o Peter nunca superou isso. Ele passou todo esse período, tá? Porque acontece Guerra Infinita, eles são apagados, eles voltam em Ultimato. Em Ultimato, a Gamora do filme de 2014, que não interagiu com os Guardiões, não formou os Guardiões, ela fica vagando pelo universo. Então ela não interage com o Peter Quill, não interage com a Nebulosa, não interage com ninguém. E ela tá lá vivendo a vida dela e o Peter tá sofrendo porque ele não tem a mulher que ele ama perto dele. Porque ela nem ama ele, nem sabe quem ele é. E aí o pessoal, né, os Guardiões, que chegaram a aparecer no último filme do Thor, né, o Amor e Trovão, eles tentam ajudar o Peter, mas ele tá sempre na fossa, né? Enfim. E o Rocket, ele acaba tendo... Ele tá meio que se acostumando melhor a essa vida do Peter Quill até de ele... Antes ele odiava ficar ouvindo as músicas do Peter, agora ele canta as músicas. Enfim, tem umas pegadas mais divertidas aqui, né? Eles estão muito mais família. Adam Warlock. E logo de cara, nós já temos a aparição do Adam Warlock. Ele aparece ali para causar. Ele já invade o lugar nenhum. Começa a atacar o Rocket, ninguém entende por que exatamente, né? A gente fica meio perdido. E aí nós já vamos ter um embate dos Guardiões contra o Adam, que é extremamente poderoso. Ele realmente é muito forte. Mas ele tem um probleminha, ele é bem bobalhão. Adam Warlock, apesar de ser muito poderoso, muito forte, muito resistente, o cara viaja pelo vácuo do espaço como se fosse nada. Mas ele, apesar de muito poder, ele é muito ingênuo, muito imaturo e muito abobalhado. Na minha opinião, foi um certo problema. Não que eu conheça Adam Warlock assim, como o personagem, mas no universo da Marvel, em quadrinhos, ele tem uma importância muito grande, um potencial muito grande. Ele é bem utilizado até em muitos momentos, tanto que ele tem uma versão maligna dele mesmo, de tão poderoso que ele é. E mesmo assim, fizeram daquele jeito. Mas enfim. Esse foi um ponto negativo, na minha opinião. Rocket Raccoon. O Rocket, ele é a cereja do bolo do filme. Porque a história toda é contada sobre ele. Na verdade, se você for analisar, esse é um detalhe que no final do filme é mencionado, a história dos Guardiões não era a história do Peter Quill. Era a história do Rocket. Rocket, ele é o cara que veio... Ele era mais ranzinza, ele não tinha muito apego. A única pessoa que ele tinha muito apego era o Groot. Mas com o passar do tempo, ele foi criando um vínculo de família com os personagens, tanto que ele tenta fazer tudo para as pessoas odiarem ele, para que não gostem dele, para ele não sentir a dor da perda. Porque isso é explicado durante o filme. Os amigos que ele perdeu quando ele ainda era muito pequeno, quando ele se rebelou e tentou fugir do alto evolucionário. Então, tudo isso, toda a história é bem desenvolvida nesse aspecto.
E boa parte do filme é uma forma de tentar salvar a vida dele, que ele fica gravemente ferido enfrentando o Adam Warlock. Autoevolucionário. Esse é o personagem mais odioso do UCM até agora. Sinceramente, se você acha que Thanos era cruel, cara, autoevolucionário, ele consegue ser tão ruim ou pior que o próprio Ego. Isso mesmo vocês ouviram, ele consegue ser tão ruim ou pior. Porque ele maltrata bichinhos. O Ego, ele maltratava humanos e outros seres inteligentes. Mas maltratar bichinho indefeso é demais, cara, é demais. Ele realmente extrapola. Mas ele tem uma baita de uma sova do Rocket no início. E ele, tanto que vocês podem ver que ele tem uma pele assim sobre o rosto, é bem bizarro. Mais bizarro ainda é sem a pele, que ele fica pior e mais feio que o Caveira Vermelha. Mas enfim, a história vai se desenvolvendo, vai se desenrolando a partir disso. Drax e Mantis. Uma coisa que eu achei bem interessante também é o desenvolvimento do Drax e da Mantis. Eles têm uma relação de amizade e irmandade muito bonita. E é muito divertido. Porque o Drax, apesar dele ser bem bobalhão, ele, além de ser meio bobalhão, ele também é um cara muito legal. Ele é um cara muito paizão. E isso é algo que a gente descobre muito no final do filme. Que ele, apesar de ter perdido a família dele pro Thanos, ele cuida dos Guardiões como um pai cuidaria dos seus filhos. Ele simplesmente vai para frente de batalha em muitos momentos porque ele prefere tomar todo o dano a deixar os filhos dele sofrerem, se machucarem. E em muitos momentos o Drax se machuca muito feio. A Mantis tenta ajudar ele, a Mantis defende ele, especialmente da Nebulosa. A Nebulosa, ela tem aquela coisa de ser ríspida, grosseira, mas ela tem um coração muito doce ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Porque ela tenta mascarar tudo isso com essa grosseria dela. Ela é agressiva ao falar porque ela tenta ao mesmo tempo evitar que as pessoas vejam esse lado dela mais sensível. Porque como ela foi criada pelo Thanos, demonstrar sentimentos dessa forma é um sinal de fraqueza. E ela foi ensinada dessa forma, foi criada dessa forma. E isso é algo que ela tenta trabalhar, que ela tenta derrotar, mas é muito difícil para ela. É muito, muito difícil. E, cara, ver esse desenvolvimento durante o filme dela, da relação dela com a própria Gamora, isso é algo muito legal. Groot. O Groot, ele é o personagem que está linkado a todos os outros personagens. Ele é extremamente importante. Ele enfrenta o Adam Warlock no início, ele realmente acaba sendo derrotado. Ele ajuda o Peter Quill em muitas missões. Você vê que ele é o cara mais versátil do grupo, apesar de ser um dos mais jovens. Mas ele está ali. E um detalhe muito legal é que, apesar dele ter tido menos tempo de tela até, porque quem teve mais foi o Rocket. O Groot não interagiu tanto assim. Mas outro personagem que teve um desenvolvimento também muito legal foi a Gamora. A Gamora, ela conseguiu desenvolver muito bem essa história. Por que eu falo isso? Porque ela deixou de ser apenas a Gamora que vivia deslocada do seu tempo para ser uma personagem que começou a entender os Guardiões. Um detalhe que é bem legal é que no início ela se irrita porque o Groot só diz "Eu sou o Groot". E é a única frase que ele repete. Só que o Groot, ele não, essas palavras que ele fala, elas funcionam, né, elas são entendidas por pessoas que têm um link com ele, um vínculo emocional com ele. E essa Gamora não tem. Ela, pelo menos, não tinha, porque quando chega no final do filme, ela consegue entender o que o Groot está falando.
e ela responde a ele, ela interage com ele. Cara, isso é muito legal. Porque ela está começando a se conectar com outras pessoas, incluindo os saqueadores. Os saqueadores meio que se tornaram a família dela. Então, tá uma coisa bem legal de se ver. Final do filme. Pois é, como a gente tem Guardiões da Galáxia, a gente tem um momento já do final do filme, né? O último ato do filme, em que eles têm de salvar um grupo de crianças que são híbridas, tá? Que o autoevolucionário, ele mexe com genética, obviamente, e ele pega e mescla e até antropomorfica, vamos botar assim, eu acho que é essa palavra, né? Não sei. Ele deixa animais de modo antropomórfico. Melhor, ele transforma, por exemplo, um guaxinim, um bichinho pequenininho, em um ser que fala, pensa, é muito inteligente, anda de maneira bípede e ele consegue fazer coisas que um humano faria. Só que esse não é o natural, mas ele faz isso com diversos animais e vários deles ficam presos, né? Na verdade, o autoevolucionário ele criou um planeta colocando todos esses seres que ele criou, de certo modo, né? Transformou de animais em seres antropomórficos, com feições humanizadas, para interagir em sociedade. E, cara, ele mata todos eles. Mas alguns ele acabam deixando presos dentro da nave dele. E os guardiões vão tentar salvar essas pessoas, essas que eram todas crianças, incluindo os animais também que ele deixou preso. E aí que a gente tem o embate final dos guardiões com o autoevolucionário, que na minha opinião foi um ponto mais fraco do filme, porque foi muito rápido. Foi um embate muito, muito rápido. Mas você vê que eles têm uma boa ligação, um bom link entre eles, que eles conseguem combinar os golpes. Um ajuda o outro. Cara, isso é muito, muito legal. Que você vê o quão unidos eles são, incluindo a Gamora, que se juntou ao grupo, entre aspas, e estava ali de meio que solta, mas que começou a criar um vínculo com eles, e até nessa parte do combate eles têm uma certa sinergia. Então, o final do filme, para mim, foi muito legal, especialmente porque o círculo. Tá, o que é o círculo? Para quem não lembra, lá em Guardiões da Galáxia Volume 1, eles formam um círculo no meio da nave dos saqueadores e conversam entre si para formar um grupo, para criar realmente, estarem unidos para enfrentar a ameaça que na época era o Ronan. Só que agora eles se reúnem da mesma forma, mas para desfazer o grupo. Tá, não exatamente desfazer, né? Porque a Gamora não fazia parte do grupo, ela foi embora ficar com os saqueadores. E os outros, né? Mantis, Drax, Nebulosa, Rocket, Groot e o próprio Peter Quill, ele, além de outros personagens, que eu esqueci o nome, esqueci sempre o nome desse cara que ficou com aquela flechinha que era do Yondo, eles estão ali juntos e eles acabam tendo que se desfazer, porque o Peter, ele nunca voltou para a Terra desde quando ele foi sequestrado, sendo que ele tem uma nave estelar. Ele viaja o universo como se fosse nada. E ele nunca foi lá visitar, porque ele sempre preferiu ficar assim. Mas depois de tudo que eles passaram, ele viu essa necessidade de tentar reencontrar a família dele, os familiares dele. E ele realmente encontra o avô dele. O avô dele ainda estava vivo. O avô dele reconheceu ele. Coitado, ele ficou muito feliz, porque ele reencontrou o neto dele, e a última lembrança que ele tinha foi dele tentando tirar o neto dele
de longe do corpo da filha, que tinha acabado de morrer. Então, assim, pra ele deve ter sido uma emoção muito grande, muito forte, e, cara, isso foi muito legal. Mantis, ela também resolve sair do grupo, ela vai viajar pelo espaço para tentar se conhecer mais e talvez achar outras formas de ajudar as pessoas. O Drax, ele vai continuar, não exatamente como os Guardiões, mas dentro de lugar nenhum, ajudando a Nebulosa. Porque ela agora estava liderando lugar nenhum. Ela tinha que manter a ordem, ajudar junto com ele, com ela, o Drax estaria ali junto com ela, Cosmo, que é a cadelinha, que por sinal é muito legal, e todos eles iriam cuidar desse lugar como se fosse a casa deles. E agora os Guardiões têm uma formação diferente. Porque quem ficou liderando os Guardiões foi o Rocket. E é aí que vem a frase: essa história nunca foi sobre nós, foi sobre você. A história sempre foi sobre o Rocket. E é aí que tudo se caminha para um final. Cena pós-crédito. Nessa cena pós-crédito, nós temos a nova formação dos Guardiões da Galáxia. Agora nós temos o Kraglin, que é o cara que eu tinha esquecido o nome, que usa a flechinha, que era do Yondo. Temos a personagem que, sinceramente, eu não sei o nome. Ela realmente não teve um nome divulgado de início. O Rocket, o Groot e, acreditem se quiser, o Adam Warlock. O Adam, ele entra para o grupo. Tá, mas por que o Adam entrou no grupo? Porque a mãe dele morre na destruição do planeta que tinham aqueles seres antropomórficos criados pelo Alto Evolucionário. Ele acaba salvando o Peter Quill em um determinado momento. E ele acaba entrando para os Guardiões como se fosse meio que a segunda chance dele de tentar melhorar, de tentar crescer. E essa personagem pequenininha, essa que agora já não é mais uma criancinha exatamente, né? Já é meio que uma pré-adolescente, adolescente, ela não teve o nome dela falado. Mas eu acredito, tá? Eu acredito que ela talvez seja a Phyla Vell. Talvez, eu não sei, tá? Eu não tenho certeza. Mas seria legal que ela fosse a Phyla Vell como um personagem que faz parte dos Guardiões mesmo. Mas essa é a formação atual dos Guardiões da Galáxia. E o que me deixou muito feliz, porque eu achei até que eles fossem acabar com o grupo no final do filme mesmo. Eles não iriam lançar mais nenhum filme, mas eles vão sim. Porque temos a cena pós-crédito número 2. E essa é bem curtinha. É só o Peter Quill conversando com o avô dele no café da manhã. O avô dele está lendo um jornal. Eles estão tendo uma conversinha, tal, coisa do dia a dia. E aí vem a mensagem: o Senhor das Estrelas voltará. E eu fiquei surpreso, porque eu achei que o Chris Pratt não fosse mais fazer o Senhor das Estrelas. Eu achei que ele fosse parar de fazer os filmes dos Guardiões e tocar a carreira dele para outros filmes. Mas temos a confirmação de que o Senhor das Estrelas vai voltar. Então teremos mais Guardiões da Galáxia no futuro. E quem sabe, né, uma saga diferente? Não sei. Isso aí é papo para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele chegou um pouquinho atrasado, mas acredito que está bem completo, pegando assim os pontos mais altos da história. Eu achei bem legal, achei um filme muito bonito, muito emocionante. Me diverti pra caramba com esse filme. Cara, Guardiões da Galáxia, na minha opinião,
começou muito bem essa fase 5 do CM. Eles começaram super bem com Guardiões, para mim está sendo fantástico. Não sei se os outros filmes que serão lançados vão ser bons, né? Como The Marvels, que vai sair ainda nesse ano. Eu espero que seja. Que honestamente eu gostei de Capitã Marvel. Eu achei bem legal. Não sei como é que vai ser esse, mas vamos ver. Vamos esperar até o final do ano para poder assistir. Mas, enquanto isso, deixem um like de vocês aí, que isso ajuda muito aqui o canal. Comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito em breve trago review de mais filmes aqui para vocês. Tanto do CM quanto do DC e outros filmes que eu achar interessantes também. Beleza? Um forte abraço para todos. Bons filmes para todos nós. E até a próxima.